Boa noite, pessoal. Aqui é a Evelise e a Thaís. Boa noite. Então, o nosso tema é ENSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Então, o ENSEJA, ele é realizado, pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais conhecido como o INEP. O INEP, ele realiza vários exames, para estar diagnosticando a educação básica brasileira. E por meio desses exames, ele busca saber e certificar quais são os conhecimentos, os saberes adquiridos pelos alunos, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente não escolar. E o ENSEJA é um desses exames que se encaixa, então, aí no INEP. A participação do ENSEJA é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos residentes no Brasil e no exterior. Então, o ENSEJA também pode ser realizado por pessoas privadas de liberdade, que não tiveram a oportunidade de estar concluindo seus estudos. Também pode ser realizado por gestantes, lactantes, idosos, pessoas em condições específicas como surdez, cegueira, deficiência intelectual, autismo, déficit de atenção, e entre outras coisas. E o ENSEJA também, ele oferece o atendimento especializado e específico, que esse atendimento especializado, ele pode ser lá no ato da inscrição, ele pode ser solicitado. E daí a pessoa vai ter esse atendimento especializado, que é, como eu falei ali, na questão das pessoas com deficiência, e também na questão dos travestis e transexual, que querem usar o seu nome social para estar participando. Então, lá no ato da inscrição, eles colocam que eles querem, esse atendimento especializado e podem estar usando seu nome social, o que é uma coisa muito legal, que acredito que isso já está sendo uma inclusão. O ENSEJA ele foi criado pelo MEC e realizado pela primeira vez em 2002. Ele tem como principal objetivo construir uma referência nacional de educação para jovens e adultos, por meio da avaliação de competências, habilidades e saberes adquiridos. Saberes esses, que são aqueles adquiridos durante o processo escolar, durante a vida, na convivência familiar, no trabalho e também nas manifestações culturais. 4 aplicações do ENSEJA. Então, o ENSEJA Nacional, que é para cidadãos brasileiros, o ENSEJA Nacional PPL, que é para as pessoas privadas de liberdade, são os cidadãos brasileiros, que cumprem medidas socioeducativas. O ENSEJA Exterior, que acontece para os brasileiros que estão no exterior. O ENSEJA Exterior PPL, que é para os cidadãos no exterior que são privados de liberdade ou cumprem medidas socioeducativas. Mais uma vez, a gente pode ver que está acontecendo a inclusão com outra situação, de pessoas, ali era da questão do nome social, agora já é da questão das pessoas que cumprem, medidas socioeducativas que são privados de liberdade. A sua finalidade: estruturar uma avaliação direcionada a jovens e adultos que sirva às secretarias da educação para que estabeleçam um processo de certificação dos participantes. Ou seja, eles conseguem analisar o nível de conclusão, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental, por meio dos resultados do exame ENSEJA. Construir, consolidar e divulgar seus resultados para que possam ser utilizados na melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos e no processo de certificação. Por meio do exame do ENSEJA, os participantes conseguem diploma do ensino fundamental e do ensino médio. Construir parâmetros para a autoavaliação do participante, visando a continuidade de sua formação e sua inserção no mundo do trabalho. Por meio dessa autoavaliação, os participantes eles conseguem analisar os seus próprios erros e acertos e também conseguem ver se eles estão aptos ou não para receber o diploma de conclusão. E, por último, possibilitar o desenvolvimento de estudos indicadores sobre a educação brasileira, Que, ou seja, por meio da realização do exame do ENSEJA, é possível analisar como que está a situação da educação no Brasil. A estrutura do exame ENSEJA. Então,
As provas são divididas por áreas de conhecimentos baseadas no currículo da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa BNCC, e também de acordo com os parâmetros curriculares nacional. Então, essas áreas do conhecimento seriam português, matemática, história e geografia, mas elas são divididas. Por exemplo, para o ensino fundamental, as áreas do conhecimento, então, exigidas ali na prova são língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação, matemática, história e geografia, ciências naturais. Para o ensino médio, são linguagens, códigos e suas tecnologias e redação, matemática e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e as suas tecnologias. Como a gente pode ver, as áreas de conhecimento cobradas no ensino médio é as mesmas que são cobradas no Enem. Além da prova com questões objetivas, o exame é composto por uma redação dissertativa argumentativa, geralmente com espaço entre 25 a 30 linhas. Então, ele é composto por 4 provas objetivas, cada uma tem 30 questões de múltipla escolha, mais a redação. E as provas são aplicadas em um único dia, de manhã e de tarde. Então, aqui a gente já pode ver também uma pequena diferença, porque o Enem é em 2 domingos consecutivos, né? No período, no caso da tarde, e aqui é o dia todo. E as datas de aplicação no Brasil são diferentes das datas que são aplicadas no exterior e para as pessoas privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas. O público-alvo. O Enseja ele é direcionado a jovens e adultos residentes no Brasil ou no exterior, que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos em idade própria, e que atende o artigo 38 do inciso 1º e 2º da Lei de 9.394, de 20 de dezembro de 96, que diz o seguinte: tenha no mínimo 15 anos completos na idade da realização do exame, para quem busca a certificação do ensino fundamental, ou tenha, no mínimo, 18 anos completos na data da realização do exame para quem busca a certificação do ensino médio. Ou seja, o candidato ele precisa ter completado 15 anos para realizar a prova de certificação para o ensino fundamental e 18 anos para realizar a prova de certificação do ensino médio, cumprindo esses requisitos para conseguir a certificação do diploma. E aqui a gente tem uma tabelinha da diferença entre o Enem e o Enseja. Por quê? Porque há alguns anos, para obter a certificação do ensino fundamental e do ensino médio, era usado o Enem para estar ali adquirindo essa certificação. Mas em 2017 aconteceu essa mudança, né? Foi criado o Enseja e a partir do Enseja que foi que as pessoas podem estar adquirindo, né? Tá fazendo a prova e de acordo com a sua nota tá adquirindo ali o diploma do ensino fundamental ou do ensino médio. E o Enem ficou apenas para estar ali para as pessoas que querem ingressar no ensino superior. Então, para ter o certificado de conclusão é o Enseja. Por isso a gente trouxe a tabelinha. No Enem, é cobrado 180 questões objetivas e no Enseja 60 questões objetivas. No Enem, as provas acontecem em 2 domingos consecutivos e no Enseja a prova acontece em um dia, sendo de manhã e à tarde. No Enem, as inscrições acontecem em maio e no Enseja as inscrições acontecem em agosto. O Enem, a média mínima que precisa ser é 450 pontos nas provas objetivas e 500 pontos na redação. Já no Enseja, a média mínima é de 100 pontos nas provas objetivas e 5 pontos na redação. Então, a gente pode ver que o Enseja é bem mais tranquilo do que o Enem, porque a ideia é essa, não é dificultar que a pessoa tenha esse certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. É facilitar, né, para estar tendo até aquele incentivo, né, da pessoa estar realizando. Já o Enem se torna mais difícil porque é a questão de estar ingressando no ensino superior. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que também é bem legal, vai explicar um pouquinho mais sobre isso.
E a dúvida que eu vou tirar nesse vídeo é: Enseja, como que funciona isso? Quem que pode fazer? Como vai funcionar? Quantos anos eu tenho que ter para fazer essa prova? Como que funciona, gente? Vou explicar para vocês então o que é esse Termine Seus Estudos, a prova de certificação supletivo dentro do Enseja. O Enseja, ele é uma prova que visa o quê? Ele visa só alunos de EJA, alunos de educação de jovens e adultos. Então a gente fala que ela é uma prova 100% supletivo, mas ninguém além das pessoas que precisam terminar os seus estudos, alunos de supletivo, ou seja, alunos de EJA, de educação de jovens e adultos, realizam essa prova. Nos últimos 6 anos aconteceu a certificação pela prova do Enem, e aí dentro na prova do Enem, muitas pessoas faziam e havia muita confusão ali, muita gente não entendia muito bem isso. Agora na prova do Enseja, não. Essa prova é uma prova só de supletivo, é uma prova só para você que precisa concluir os seus estudos. Então no Brasil existem algumas maneiras, alguns caminhos que as pessoas podem percorrer para elas terminarem o ensino médio delas. Elas podem voltar para a escola, elas podem fazer um supletivo que você vai lá todos os dias, pode ser até um supletivo particular, privado, e o governo cada dia mais tem melhorado, incentivado mais essa prova de certificação, aonde o aluno estuda em projetos como o nosso, estuda sozinho também, se ele tiver condições, disciplina, força de vontade, e simplesmente ele vai lá e demonstra esse conhecimento dele na prova de certificação, que é essa prova de supletivo que é o Enseja, demonstrando os conhecimentos mínimos exigidos ali de um aluno do ensino médio. O próprio governo expede, né? Vai aí enviar para você o certificado do ensino médio. Então isso tem feito com que muitas pessoas que estavam paradas, que não tem tempo mais de voltar para uma sala de aula todos os dias à noite, abrir mão de trabalho, de filho, de família, consiga agora, uma vez por semana, 15 minutos por dia, fazer sim um resgate pedagógico, retomar os conhecimentos básicos e conseguir demonstrar que ele minimamente tem os conteúdos aí de um aluno do ensino médio nível Brasil, tá? A gente, às vezes, eu conheci muitas pessoas que acabaram não voltando para esse projeto porque tem medo, fala assim, eu vou voltar a estudar, deve ser muita coisa. E isso não é verdade, os conteúdos são pontuais, é os conteúdos básicos, mínimo, você não precisa tirar 10 na prova, basta você acertar lá em média 50% da prova, pode errar outra metade da prova para que você consiga e receber o seu certificado aí do ensino médio. Então o Enseja, essa prova de certificação, ela é para todos os brasileiros, basta você ter 18 anos ou mais, não importa a série que você parou. Se isso está fazendo sentido para você, se você gostou, deixe o seu joinha, assine o nosso canal aqui, ó, Termine Seus Estudos e receba todos os... Então, como vocês podem ver, é bem fácil de estar fazendo o Enseja. Ele já existe para estar facilitando, né, a estar ali conseguindo o diploma do ensino médio e do ensino fundamental, porque o Enem era muito difícil, porque, como ele falou, são pessoas, né, praticamente ali do EJA, né, que é a partir de 18 anos, então se encaixa no EJA. E não sei se vocês conheciam já, é legal estar compartilhando com pessoas, com pai, com mãe, que querem estar ali, né, tendo esse diploma e não conseguem. Então, é uma coisa legal de estar se compartilhando. A Thaís vai falar da mãe dela, Thaís? Sim, a minha mãe fez esse exame do Enseja no ano passado, retrasado, não me lembro. Eu fiz a inscrição para ela e, assim, foi super bacana. Ela super gostou porque ela tinha parado de estudar no ensino fundamental. Eu não lembro exatamente qual série que ela parou. Mas para ela, assim, foi uma oportunidade bem bacana, bem legal dela estar conseguindo o certificado de conclusão dela do ensino fundamental. Então, é uma oportunidade boa, né, para quem está precisando. É mais fácil do que fazer igual era antes, né, com o Enem. Agora só no Enseja você consegue. Isso. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E Thaís, quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Então tá bom. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, boa noite.